Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Aquário precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E vamos lá. Aqui uma energia muito forte de self-care, de autocuidado, saboreando o prazer, e essa carta diz assim: eu abraço inteiramente as bênçãos na minha vida. Então aqui são aqueles momentos em que você saboreia tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é edificante, tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que você considera como bênçãos, né? Então aqui a carta traz um monte de coisas, tem música, tem perfume, tem flores, velas, tudo aquilo que você gosta, né, de fazer, de se proporcionar. Então aqui, e você considera isso como algo muito abençoado, né? Saboreie isso na sua vida. Essa carta pode estar trazendo em dois sentidos, né? Tanto que vocês já estão fazendo, já estão nessa sintonia, porque essa carta também vai trabalhar dentro dessa mesma energia, e para aqueles que precisam ativar isso, né? Precisam potencializar isso, então precisam saborear mais, precisa curtir mais a sua vida, né? Precisa ter mais momentos por você, que você faça o que você gosta, que você vai olhar aquilo e quando você fizer, você vai falar assim: nossa, realmente isso é uma bênção na minha vida, né? Quanto mais a gente vai trabalhando dentro dessas energias, mais a gente vai vendo o quanto nós já somos abençoados, não é, meus queridos? E olha só que linda essa carta, né? De se curtir, de se gostar, de se mimar. Então veja que tem uma mesa linda, tem até um presente aqui. Então são aqueles momentos em que você se permite tomar um banho mais devagar, colocar uma mesa bem bonita para você, que seja na presença de outras pessoas, mas principalmente aqui a leitura vem trazendo essa questão do self-care, do autocuidado, do mimo, sabe, gente? Então assim, aquele é o me time, é o meu tempo, o meu momento, tá? Então essa carta diz assim: eu me amo e me aceito, né? Então é muito importante esse carinho, tá? Então aqui, como eu disse, pode ser que seja um chamado para que você possa fazer mais disso por você, né? Ou reforçando aqueles que já estão neste caminho. E aqui me chama a atenção essa carta que diz: seguindo a sua bênção. E essa carta diz assim: a minha alma canta com alegria. Então interessante aqui porque tem uma transição, exatamente como a energia do nosso ano de 2026, que trabalha dentro dessa questão da transição. Como assim, Anne? Nós temos um ano que ele vibra na energia, o somatório é 10 e ele se reduz na energia do 1. Então veja, existe aqui um caminho que finalizou, então finalizou uma fase, energia da noite indo para o dia. Então finalizou um ciclo, número 10, e abre o início para um novo momento. Aqui também podemos estar falando de como são vocês seguindo as suas bênçãos e abraçando as bênçãos na sua vida. Então eu abraço as minhas bênçãos, eu abraço o fato de eu escolher trilhar por um caminho que me permite, né, práticas de self-care. Exemplo, situações em que você às vezes vive uma vida com tantas demandas em que você não sobra tempo nenhum para você estar vivendo, né? Ou para você estar se curtindo, ouvindo uma música que você gosta, comendo algo, né, numa mesa, uma forma mais calma, mais tranquila, onde você pode decorar uma mesa bem bonita para você e você vai desfrutar de tudo aquilo, né? Enfim, então assim, pode ser que sejam aquelas repaginadas, né, aquelas viradas que a gente dá nas nossas vidas, em que você fala assim: não, eu vou seguir as minhas bênçãos, então eu vou escolher trilhar um caminho que seja um outro trabalho, por exemplo, que me permita viver de acordo com aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenha um pouco mais de tempo, ou às vezes mudanças que nós vamos colocando aos poucos, né, toda mudança ela começa de pouquinho em pouquinho. Eu sempre falo isso para vocês: pequenos passos, grandes conquistas, grandes avanços. Então às vezes são pequenas alterações ao longo do nosso dia a dia que nós vamos realizando, nós vamos colocando, isso passa a se transformar numa prática e então a gente vai
trilhando um caminho, vivendo uma vida como se realmente, exatamente como essa carta mostra, né? Significa que eu estou vivendo, que eu estou seguindo as minhas bênçãos, estou vivendo uma vida onde eu consigo saborear essa vida, onde eu consigo me curtir, onde eu consigo me mimar, tá bom, meus queridos? Então, aqui podemos estar falando também dessas transformações e até questões que foram finalizadas para que permitissem agora este alinhamento maior, tá bom, meus queridos? Uma leitura que fala de carinho, fala de autocuidado e fala de transformações para que você possa fluir mais e mais nessa direção. Antes de eu tirar o mantra para vocês, deixa eu ver o que vem aqui no fundo do deck. Olha, abraçando o futuro. Perfeito, então realmente tem uma passagem aqui para vocês, nossa, é incrível com o que eu acabei de falar, né, a questão do 10 aqui, então dá pra gente visualizar exatamente a questão do 10 e do 1, que eu falei para vocês do ano, incrível, olha só, aqui, daqui para cá, antes da porta, o 10, então é bem o que essa carta traz, né, e aqui, olha, as cartas se conectam, a noite estrelada, o céu estrelado, olha, tá, e aqui já o dia que já está raiando, já está se tornando o dia, né? Saída da noite para o dia. Então, veja, aqui mostra a pessoa fazendo essa passagem. Então, finalizou algo e agora você tem a energia do número 1, tá? A energia dessa abertura, desse início aqui para vocês. Um novo caminho, um novo momento, uma nova fase nas vossas vidas, tá? Vamos ler o que essa carta traz para vocês. Abraçando o futuro, eu adentro ao futuro com o coração aberto. Uma energia linda de receptividade aqui para o novo, ou seja, não tem nenhum tipo de receio, não tem nenhum tipo de restrição, vocês estão entregues para tudo que esse novo vem trazer para vocês. E esse novo aqui, com tudo que você está buscando, né, principalmente nesse sentido de que esse novo te proporcione mais momentos de saborear a vida, é o sapore que eu gosto de falar para vocês. Então, permitir que você tenha tempo, que você tenha, sabe, que você tenha tempo para você, que é o principal projeto da sua vida. E quando, né, a gente trabalha dentro dessa energia, fica tudo mais correto, justamente porque quando eu estou bem, tudo fica bem. Vamos fazer este mantra, porque parte disso. A leitura traz essa necessidade de você, Aquário, se sentir bem. Então saiba que quando você está bem, tudo ao seu redor vai florescer, tudo ao seu redor vai fluir, inclusive, olha, abraçando o futuro. E vale lembrar que o futuro começa agora, o futuro começa neste exato instante. Nós podemos estar falando de finalizações que vão reverberar para um futuro distante, coisas aí de, né, meses e até anos, ou podemos estar falando de pequenas mudanças, como eu acabei de falar, pequenas mudanças, grandes avanços. Então, podemos estar falando de um futuro que já começa agora, nesse exato instante. 3, 2, 1, pronto, já é futuro. Tá bom, meus queridos? Então, vamos fazer este mantra. Quero muito trazer essa energia deste mantra para vocês, justamente para que a gente possa reforçar essa frequência tão positiva que veio no sentido desse chamamento para o autocuidado. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a unir o seu coração ao meu. Vamos juntos realizar este mantra de poder. Vem comigo, vamos juntos? Eu estou bem, tudo está bem. Eu estou bem, tudo está bem. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a levar este mantra para este novo momento das vossas vidas, para esse futuro abençoado que começa já, começa a partir de agora, começa nesse exato momento em que você realiza este mantra junto comigo, e convido você a escrever aqui abaixo nos comentários todas as vezes em que nós verbalizamos e também escrevemos, nós estamos realizando uma ativação tríplice da energia, trazemos essa afirmação para este plano material, lançamos essa energia para o universo e também ativamos essa energia no nosso íntimo. Então é realmente uma prática muito poderosa e eu convido você a escrever aqui abaixo nos comentários, além de ter verbalizado comigo. Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui abaixo nos comentários, eu vou embaralhando aqui. Vamos ver o que o tarô tem para reforçar todas essas lindas energias que vieram para vocês? Então, vamos lá. Eu estou bem, tudo está bem. E assim é. Vamos lá. Signo de Aquário, agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário.
Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por todos os nossos membros, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que esta linda energia chega assim aqui no meu coração como um forte e poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos ao longo desta jornada de aventuras das nossas vidas. Vamos assim com os corações abertos e unidos, não é, meus queridos? Vamos lá. Signo de Aquário, agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário. Que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Aquário precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, iluminando esse futuro lindo que começa a partir de agora. Aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. Eu tenho algo para falar para vocês que eu estava aqui embaralhando e tem duas coisas importantes para passar para vocês. Olha só, realmente aqui fica confirmadíssimo para mim. Primeiro, no momento em que eu estava fazendo o mantra com vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz deu uma pequena falhada. Bom, quando isso acontece, eu já estou acostumada, né? O que acontece? Quando a minha voz dá essa falhada assim, é porque tem alguma energia sendo transmutada na vossa leitura, tá? E por conta dessa passagem para esse novo momento aqui, então com toda certeza tem algo que está sendo transmutado e tem algo que realmente foi encerrado, foi finalizado, que agora permite realmente esse alinhamento de vocês com este novo momento, o momento de você sintonizar, olha a energia do centro da vossa leitura, seguindo as suas bênçãos, tá? E se sentindo bem, exatamente em sintonia com o nosso mantra, tá? E no segundo momento, vem algo aqui importante para falar para vocês, essa questão do sol, que veio aqui de uma forma dupla, tá? E o sol que faz essa correspondência, né, com o arcano maior do sol, do tarô, número 19, que também vai sintonizar com a energia do nosso ano, tanto no somatório quanto na redução. A energia do número 10 reduz, né, 9 e 1, 10, e aí reduz a energia do número 1. Então aqui, de forma implícita, é como se eu tivesse o arcano maior do sol aqui para vocês, tá? Então estamos falando de um novo ciclo, de uma nova fase muito iluminada, muito dourada. No que tange a bem-estar, nossa, sensacional. Olha a situação. Financeiramente falando também. Olha, realmente, tá? Essa carta, ela é muito linda, ela se conecta com essa carta aqui. Olha, gente, realmente, financeiramente falando, aqui tem uma energia muito boa para finanças, tá? Olha só isso, uau! Apertem os cintos, vocês aí, por gentileza, porque essa leitura, uau! Olha isso aqui, eu falando... Ai, gente, eu falo pra vocês que é uma coisa assim surreal, né? Isso sempre acontece nas minhas leituras, essa sincronicidade é algo que eu só tenho que agradecer a Deus, eu fico sempre muito emocionada, porque sempre me pega assim, né, de surpresa, sempre isso vem, né, e é lindo compartilhar isso com vocês, exatamente nesse instante, né, são coisas que é realmente só Deus, né, é só Deus, é lindo demais. Então eu falando de apertar os cintos e eis que me vem o arcano maior do carro, olha isso, é incrível, né, é incrível, só tenho que agradecer. Esse deck, ele traz representações bem diferentes, bem modernas, bem lindas, bem profundas, é um deck muito profundo e é perfeito para essa vossa leitura. Por quê? Porque nós estamos falando de curas, estamos falando de transformações, tem muita coisa acontecendo aqui, então realmente apertem os cintos aí. Então vamos lá. Essa carta, olha só que lindo, ela tem uma representação que, mais uma vez, né, as cartas até se conectam aqui na arte, gente, olha isso aqui, vocês conseguem ver isso, gente? Olha,
o cume aqui da montanha, ele vai seguindo, lindo demais, né? Então são artes diferentes. Esse tipo de sincronicidade realmente é algo muito divino. Eu só tenho que agradecer a Deus e a cada um de vocês pela vossa companhia, pela vossa presença na minha vida e dessa troca que nós temos, né? Que é algo muito especial. Então olha só que lindo. Aqui é como se a gente estivesse aqui nesse exato momento e a gente está vendo essa passagem para um novo ciclo. Realmente um grande portal que se abre para vocês, tá? Aqui olha só que interessante o que essa carta traz, e aos pouquinhos eu vou lendo essas frases, cada carta traz uma frase. Se eleve nesse momento do despertar. Então olha só que interessante, são vocês, olha, saindo dessa questão aqui, tá? Se vendo aqui, né, numa gaiola, universo restrito, olha o universo aqui. Olha a diferença, né? É um salto muito grande. Se eleve nesse momento do despertar, se mostre, né? Se coloque aqui exatamente como essa carta trouxe. Eu adentro ao futuro com o coração aberto. Então aqui existe essa energia de receptividade. Não tem realmente um receio, um medo, um entrave. Não tem obstáculo nenhum, nem da sua parte e nem por parte da vida, né? Propriamente dita. Se mostre para o seu chamado de vida, tá? Então, literalmente aqui nós estamos falando de se sentir com as asas, né, amarradas, se sentir impotente de alguma forma, sentir que a sua vida está limitada, restrita dentro de uma gaiola para alçar realmente um novo momento e uma nova fase onde esse autocuidado está super incluído, mas também essa questão da expansão aqui, que isso vai abranger também questões da vida material, tá bom, meus queridos? E essa carta é aquela carta que traz o cerne da vossa leitura. Então, descanse, né? Assegurado. O comprometimento, olha essas duas palavras, presta atenção nisso. O comprometimento e a paciência sempre valem a pena. Por que que vem aqui essa questão da paciência? Porque é aquele momento em que, às vezes, nós vamos nos ver limitados, eu já vou entrar nessa questão, nós nos vemos limitados, mas isso não quer dizer que é a vida toda, porque olha o que veio aqui, o arcano maior do carro. Então estamos falando dessa movimentação, estamos falando realmente de velocidade para vocês, estamos falando de um ritmo. Então, embora às vezes, isso não quer dizer que porque quando nós nos vemos limitados, está tudo parado. Não, o universo inteiro está se agrupando, se alinhando, todos os movimentos estão acontecendo de forma incrível, a grande orquestra do divino está ali tocando, está ali acontecendo para nos prover o melhor. Então não quer dizer que isso é eterno, que o fato de a gente se sentir estacionado, né, com o nosso carro parado, não quer dizer que não está em movimento. Tudo vibra, tudo está sempre em movimento, isso é uma lei hermética, tá? Tudo está sempre vibrando, nós estamos vibrando, mesmo quando a gente pensa que a gente está dormindo, não está fazendo nada, nosso corpo inteirinho está vibrando, tá? Essa inteligência, esse veículo fantástico, inteligente, está vibrando, tá bom, meus queridos? Então aqui existem vários recados nessa leitura para vocês, tá? Essa questão do autocuidado, ela vem como um ponto muito chave e muito fundamental, justamente por conta dessa questão aqui, tá? Então ela diz assim, a porta está sempre aberta. Olha isso, a porta está sempre aberta. Só que às vezes nós não enxergamos essa porta aberta. E principalmente aqui vocês podem não estar vendo ou não viram, porque para cada um de vocês essa leitura pode estar vindo no momento, né? Alguns de vocês ainda não. Olha, a porta está sempre aberta, e de novo, né? A sincronicidade aqui. Mas enfim, aqui, alguns de vocês estão ainda estão ali naquele 10, né? No percurso até o 10, e outros já estão, né? Já abriram as asas e já estão alçando outros voos aí grandiosos para vocês, principalmente no que tange a questões aqui da vida material, tá? Nós estamos falando realmente de um legado que triunfa, de um legado bem sucedido, tá? Então, principalmente falando sobre entraves na vida material, falta de dinheiro, dificuldades, né, sobre o fluxo financeiro na sua vida, nossa, as coisas estão fluindo, que é uma beleza aqui para vocês, tá? A energia está realmente muito favorável, tá bom, meus queridos? Mas, para que esse fluir possa acontecer, existem realmente coisas e cordas aqui, amarras que precisam ser cortadas.
tá? Então aqui a porta está sempre aberta. E por que que às vezes a gente não consegue sair daquela situação limitante? Por conta dessa carta aqui. Deixe ir as dependências. Deixe ir as dependências. Então o que Aquário hoje, preste atenção nisso, porque é uma leitura geral e cada um de vocês pode estar se conectando de uma forma, tá? Então, assim, deixe ir as dependências. Essa dependência, ela pode vir através de conexões com outras pessoas. Então, às vezes, é aquele tipo de relacionamento em que você se vê atrelada àquela pessoa, atrelado àquela pessoa. Não necessariamente é apenas para relacionamentos afetivos e amorosos, pode ser, tá? Eu estou aqui num panorama geral, é uma leitura geral para toda a egrégora do signo de Aquário. Então é sempre bom a gente ter esse bom senso, né, de que nós estamos, não é uma leitura particular e a gente tem que encaixar onde faz sentido, caso haja, né, nas nossas vidas, tá? Então eu cito sempre diversos cenários para vocês. Então assim, pode ser sobre um relacionamento afetivo e amoroso? Pode. Pode ser sobre um relacionamento, de repente, com um familiar? Pode. Pode ser sobre uma questão aí, às vezes, envolvendo a sociedade? Pode. E, num último momento, pode ser também sobre fatores internos, ou seja, a gente com a gente mesmo. Então, são aqueles momentos em que a gente se vê limitado porque a gente não está colocando uma fé verdadeira em quem nós somos. E aí, liberte-se dos seus medos. Então, são aqueles momentos em que exigem de nós realmente um olhar muito sincero e muito responsável para esse chamado de vida. Nós só vamos conseguir descortinar uma vida sem limitações a partir do momento em que a gente se conhecer a tal ponto em que não só a gente conheça o nosso eu maior, a nossa essência, mas também que a gente perceba tudo aquilo que a gente vai se entrelaçando e vai se conectando ao longo das nossas vidas, que também pode interferir no nosso passo a passo, né? No nosso caminho, na nossa marcha perante a vida. Tá bom, meus queridos? Então aqui a leitura pede por esse olhar atento, responsável, para que você detecte quais são essas conexões de dependência. Onde foi que você se conectou de uma forma em que hoje você pode estar se vendo, né, limitado, e isso está até limitando o seu fluxo financeiro, tá? Isso pode estar sim limitando o seu fluxo financeiro, e aqui vem exatamente a energia de vocês. Então é interessante que você pense, que você reflita, e essa carta ela vem para trazer exatamente essa virada de chave, para que assim você corte com essas amarras e possa então alçar voos. A porta está sempre aberta. Então, finalize o isolamento e veja além. E veja além. É exatamente isso que vocês estão vendo, tá? Essa questão do isolamento vem por conta dessa conexão. Essa conexão de dependência pode sim estar promovendo o fato de você se isolar. Então, de repente, aquela pessoa que não quer que você amplie os seus horizontes. É aquela pessoa que quer restringir você, está colocando você numa gaiola. Às vezes são interferências que estão acontecendo nesse sentido, ou às vezes são os nossos próprios medos, que vão nos fazendo, né, reduzir o nosso universo. A nossa vida, ela é do tamanho, e é perfeito falar sobre isso com vocês, porque vocês têm essa mente visionária. Vocês têm um universo extremamente expandido e é uma expansão que começa agora e não tem fim, né? Então, assim, está sempre avançando. Chegou num ponto, expande. Chegou num outro ponto, expande. E assim vai. Lindo demais essa energia de vocês, né? Então, assim, é importante você perceber isso, avaliar isso como? Através daquela frase que eu sempre falo para vocês. Saber-se é o início de toda a sabedoria. Aristóteles. Então, eu preciso me conhecer a tal ponto em que eu perceba quais são as dependências e dessa forma eu me liberto. E a porta está sempre aberta. E assim eu abraço o futuro e assim eu fluo. E aí vem essa energia linda de vocês que essa carta traz, inclusive trazendo a energia do dobro, já confirmando para mim, principalmente no que tange às limitações da vida material, porque essa situação pode estar, como eu disse, afetando a vida material. É o tipo daquela pessoa que ela vai restringindo o seu universo, vai dificultando as suas conexões, vai fazendo com que você se afaste
de todo um mimo, de todo um self-care. Então percebe como o universo vai ficando cada vez mais restrito? E era isso que eu ia falar anteriormente. A nossa vida, ela tem exatamente o panorama do nosso universo interior. Então se o nosso universo interior ele passa a ficar limitado, a nossa vida externamente também vai ser assim. E isso é uma outra lei hermética, né? Eu falei sobre a questão de tudo vibrar. Isso também é uma outra lei hermética que fala sobre isso, né? Assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro e fora. E vice-versa. Tá bom, meus queridos? Então aqui essa carta vem falando exatamente sobre isso. Estratégias estoicas. Estratégias pontuais, deliberadas, inteligentes, inteligentes, saber escolher dentre infinitas possibilidades, eu sei escolher exatamente aquilo que é o melhor para mim, aquilo que, yes, me conecta com as minhas bênçãos. E olha o que essa carta traz. Estratégias estoicas protege o seu legado triunfante. Então, olha que lindo, saindo de um movimento de escassez, e a gente pode ver isso até, inclusive, sobre essa questão aqui da linguagem corporal. Então, a pessoa está sentada, aqui já vemos você de pé, aqui os ombros estão ligeiramente arqueados, ou seja, estão projetados para frente, a coluna não está reta, aqui você já vê aqueles ombros abertos, olha a receptividade para acessar o futuro, com o coração aberto, de peito aberto para a vida, e os olhos estão olhando bem na nossa direção, cabeça erguida, queixo paralelo ao solo, aqui, ó o queixo para onde foi, o queixo afundou no peito, né? Os olhos estão para baixo, então eu não consigo ver nada, meu universo está limitado. Tá bom, meus queridos? Então a leitura pede primeiramente por esse olhar no que você pode estar se sentindo, que parece que você vai caminhando, mas a sensação é de que você está com o freio de mão puxado. Então, quais são as dependências? Quais são as conexões que estão fazendo esse atraso no seu fluir? Que estão impedindo você de acessar esses portais do divino e fluir com o seu carro aqui, né? A energia do carro. Então, assim, fluir com essa velocidade para vocês, né? Fluir, seguir, emancipar, progredir, tá? Expandir. E aí, a partir desse momento em que você detecta qual é a questão, você se liberta. Estamos falando de cortes, exatamente como a energia do 10. Então, finalizou essa fase e agora é o momento desse crescimento. É um chamado. Isso tem a ver com um movimento muito seríssimo de despertar de consciência. Tá? São aqueles momentos em que a gente deita de um jeito, acorda e você fala, uau! Não dá mais para eu viver assim. Eu tô totalmente desconectada do que eu gosto. E lembra do nosso mantra: eu estou bem, tudo está bem. E aí, como é que a gente faz uma afirmação com uma carta dessa, gente? A pessoa olhando para baixo, dando uma gaiola. Eu estou bem. Aqui não tá nada bem. Entende isso? Então, olha só essa virada de chave. A gente já veio trabalhando com mantra muito antes, né? Olha que linda essa energia. Então, é exatamente isso. Você deve estar bem, para que tudo fique bem, para que tudo possa fluir. E olha só o que essa carta aqui, o arcano maior do carro, vem trazendo para vocês. Siga em frente, com determinação. Olha, eu atravessei o portal, eu já acessei o meu futuro, eu cortei com aqueles grilhões, com aquele peso, com aquela dependência, seja de uma determinada pessoa, ou seja, às vezes de mim mesma, de mim mesmo, né? Então, eu estou seguindo em frente. Deixe o passado para trás e olha aqui as costas, né, para o que ficou para trás. Lembra do que eu falei do exemplo do 10 para o 1? Exatamente isso. Então, o passado ficou para trás. É importante quando eu falo isso para vocês, né, da questão do passado, é que às vezes dá uma ideia de que o passado é todo ruim. Não é isso, tá? É o passado aqui no sentido de limitações. Aqui é associado a medos ou até imposições, né? É importante a gente perceber isso. Às vezes o medo não é nosso. Às vezes sim, mas às vezes é o medo que alguém coloca na gente, né? Como eu disse, uma pessoa que às vezes quer restringir todo o seu universo, e ela faz isso como? Através do medo. E aí você quer se lançar, por exemplo, você quer seguir as suas bênçãos, você quer buscar um novo trabalho, você quer buscar uma nova forma de ser, você quer buscar uma nova rotina na sua vida, uma rotina que te faça sentir bem, que te permita incluir, né, a prática de self-care, de autocuidado, e aquela pessoa vai lá e fica te colocando medo. Me entende? É esse tipo de questão aqui. Então, nós levamos do passado a sabedoria. E o passado, ele é muito importante. Eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes quando a gente tem uma frase assim, né,
Deixe o passado para trás. Parece que o passado não é nada importante. Inclusive, tem uma energia aqui de legado para vocês. O passado é super importante. É graças ao passado que nós estamos aqui, tá? Mas é importante que a gente passe numa peneira e verifique o que desse passado é verdadeiramente importante, relevante, construtivo, que edifica, olha esse alicerce aqui, legado triunfante, tá? Então, aquilo que te ajuda, que te dá base, que te sustenta, que te traz valores, que te traz sabedoria, ou aquele tipo de legado, né? Aquele tipo de memória lá do passado que misericórdia, que te engaiola, né? Então, assim, esse tipo de coisa realmente tem que ficar para trás. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Então, são vocês se movimentando exatamente como a carta traz, né? Com determinação, deixando o passado para trás. E aqui, olha, a energia das borboletas, então realmente confirma aquilo que eu falei, que pegou, né, a questão da voz, então tem a ver, sim, com uma transmutação aqui para vocês, e é uma transmutação, tá, gente, de uma frequência bem negativa, tá? E exatamente aqui vem essa carta, né? Então ela diz assim, ela traz duas frases, ela diz assim, o orgulho, ele reside nos conflitos, ele é a raiz dos conflitos. Então veja, estamos lidando com uma pessoa orgulhosa, tá? Mas existe o orgulho que ele é bom, é aquele senso de valor, tudo na vida funciona assim, dentro dessa dualidade, exatamente aqui, tá? Dentro desse equinócio aqui, tá? Inclusive tem uma explicação sobre isso lá no site, eu convido você a visitar para que você possa conhecer mais sobre a história da marca, tá bom, meus queridos? Dá uma olhadinha lá no nosso site. Então, aqui, tudo na vida vai trabalhar dentro dessas duas energias, tá? Sol e lua, dia e noite, toda essa dualidade habita dentro de nós também. Então existe o orgulho que ele é positivo e é construtivo, é edificante, nos movimenta, que é exatamente isso que vocês estão resgatando, é esse orgulho que vivifica, que dignifica, tá? E existe aquele orgulho que é aquele orgulho do conflito, aquele orgulho que você vai lidar com o ego da pessoa, né? Aquela pessoa que ela está fechada para balanço, que ela só pensa nela, que ela só pensa em ganhar vantagem, tá? Então essa carta diz assim: inicie cooperação para avançar. Isso aqui é uma dica para a outra pessoa, tá? E aqui uma busca que vocês podem estar fazendo. Então, algo que realmente vem trabalhando dentro de uma energia de cooperação, de colaboração, não de orgulho, não de conflito, não de contenda, né? Não daquele tipo de pessoa que só ela quer ter razão, só ela que tá certa, só ela que tem o direito de falar. Todo mundo quer falar, mas ela não deixa ninguém falar, é só ela que fala, é só ela que quer ganhar vantagem. E como eu disse, pode ser um relacionamento afetivo amoroso, pode ser dentro de um outro tipo de relacionamento que você venha enfrentar. Então assim, chega em um determinado momento, essa pessoa só vai cortando, e o seu universo vai ficando cada vez mais restrito. As práticas self-care, então, foram dar uma volta e não voltaram mais, entende? Então essa é aquela pessoa que só agride, aquela pessoa que só quer ganhar vantagem, mas, lembra do que essa carta, que é o fundo da vossa leitura, descanse assegurado. O comprometimento, veja, o comprometimento, olha que essa carta trouxe, a determinação. O comprometimento e a paciência. A ciência da paz, lembra do nosso mantra, eu estou bem, tudo está bem. Então é importante não entrar nesse universo dessa pessoa que ela tem uma instabilidade mental dentro dela muito grande. Então, assim, ela mesma briga com seus próprios pensamentos, sabe assim? É um conflito, uma agitação interna mental que ela precisa dessa parada, né? Então, aqui vem essa carta, a ciência da paz. Não deixe o conflito do outro adentrar ao seu universo. Veja que aqui tem um muro. Então, são vocês protegendo a si próprios também e seguindo as suas bênçãos. Então, o conflito do outro não é bênção, o conflito do outro fica lá com o outro, tá? E aí, sempre valem a pena, sabe por quê? Olha, essa pessoa tá sozinha, aqui é deserto puro, né? A plantinha, ao invés de florescer, tá aqui uma secura só, não saiu nada disso e ela se vê sozinha, tá? Então, realmente aqui fica a confirmação para mim sobre essa questão do corte que vocês fazem, tá? E realmente vocês caminham dentro de um outro direcionamento. Quando essa carta fala, mova-se com determinação, deixe o passado para trás, para alguns de vocês nós estamos falando literalmente de seguir num novo caminho,
tá? Então, alguns de vocês realmente vão criar portas e cenários onde, de repente, só tinham muros, e vocês vão criar aí outras oportunidades para vocês e vocês vão fluir. Lembra das estratégias estoicas, então estratégias inteligentes, escolhendo principalmente aquilo que se conecta com as suas bênçãos, tá? E vocês vão procurar por outros caminhos sim, tá? Alguns de vocês realmente têm deslocamento aqui, não são distâncias muito longas, mas podemos estar falando sim de uma mudança de bairro, de repente você trabalhar numa outra empresa que é distante daquela que você, né, estava, ou às vezes podemos estar falando de uma mudança de casa, então você vai se mudar para um lugar mais distante de onde você estava de repente com aquela pessoa ou família, tá? Se for algum tipo de familiar essa situação, tá bom, meus queridos? Aqui eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo, mas antes eu quero trazer aqui para vocês uma energia de ativação e antes, tá vindo aqui uma energia muito forte para passar para vocês com relação a esse legado que vem aqui. Aqui tem uma energia muito forte sobre ancestralidade. Então, meus queridos, talvez isso não vá ressoar para todos, mas está vindo para passar, eu vou passar. Então é o seguinte, isso vem muito, esse momento das nossas vidas, como aquilo que eu falei, deu aquele estalo, mudou, eu dormi de um jeito, acordei de outro, acordei para minha realidade, acordei para minha vida, e o negócio é o seguinte, eu já resolvi que não dá para ficar mais assim, eu vou procurar tudo que eu puder fazer, né, já vou começar a soltar, já vou começar a me engajar com aquilo que verdadeiramente me coloca em movimento e aquilo que não, literalmente vai ficar, tá? Mas é importante que você olhe para a sua base, olhe para a sua estrutura, olhe para o seu legado. Quando eu falo sobre o passado que é construtivo, se pega nisso. É importante você pegar essa questão do seu passado que te conecta a valores, a princípios e que hoje, presta atenção nisso, hoje quando você olha para a tal pessoa ou olha até para si mesma, para si mesmo, você fala assim, nossa, isso vai totalmente fora. Veja, é um legado que edifica, tá? É um legado que constrói, é um legado. Te constrói, não destrói. São valores, são virtudes, são ensinamentos preciosos. Isso é passado ao longo de geração em geração através de vidas que vão sendo vividas e toda essa experiência vai sendo passada para cada um de nós, tá? Então aqui é importante você olhar lá para trás e aí você vai trazer para o seu hoje e vai falar, nossa, estou vivendo totalmente antagônica, né? Antagônico a essa base, a esse alicerce que poderia estar me construindo, tá? Porque aqui nós estamos falando de um novo crescimento para vocês, uma nova possibilidade de crescimento e muito favorável aqui para as questões, né, da vida material, realmente desse legado. Estamos falando de harmonia no lar, estamos falando de harmonia financeira, estamos falando desse equilíbrio em todas as áreas, seguindo as suas bênçãos, aquilo que é bênção para você, tá bom, meus queridos? Então fica aqui esse insight que veio para passar para vocês, essa informação valiosa no que tange a esse sentido de você olhar lá para trás e perceber se tem algo que hoje pode estar te ajudando, algum ensinamento que realmente você vai olhar para aquilo e você vai falar assim, nossa, como eu me distanciei disso, né? E hoje eu me olho aqui nessa gaiola, né? Então realmente é importante eu alçar outros horizontes e me aproximar dessas coisas que me dão base, né, que nos alicerçam. É sempre muito importante a gente estar verificando isso de forma contínua e a leitura vem trazendo vocês para esse ponto de virada. É muito lindo, é muito surpreendente ver todas as movimentações das cartas atuando nesse sentido, tá bom, meus queridos? Levando vocês para abraçar um futuro bem-sucedido. Lembra da energia do sol aqui que vem para vocês, tá? Trazendo alegria, trazendo dinheiro, trazendo realizações, tá? Estamos falando de sucesso, de um momento muito feliz para vocês em todos os sentidos, vida interior e vida exterior, tá bom, meus queridos? Eu quero deixar aqui para vocês uma energia belíssima de ativação, que é a energia do Muladhara Chakra, chakra raiz, que trabalha com a cor vermelha, tá? Então, vou deixar para vocês essa energia, que vocês possam trabalhar com ela até eu lançar a vossa próxima leitura. Fiquem atentos aqui aos próximos lançamentos e
Enquanto isso, você vai trabalhando com a energia do vermelho em tudo aquilo que você puder ter pertinho de você. Podem ser flores, acessórios, objetos de decoração, cristais. Se você tiver o rubi, utilize o rubi, que é fantástico para esse momento. Caso não, pode ser um outro cristal que vá trabalhar dentro do vermelho e traga alimentos vibracionais que vibram exatamente nessa coloração. Um exemplo maravilhoso que eu posso trazer para vocês é o caqui. A gente está na época do caqui, é uma fruta incrível. Então, assim, se você gosta, ele tem um tom meio alaranjado, meio vermelho, super dá. Melancia, tomate, morango, tá bom, meus queridos? Usem a vossa criatividade, alimentos vibracionais para que vocês possam estar potencializando esta energia lindíssima que veio aqui para vocês, iluminada e realmente, né, desse futuro. Não é apenas um futuro, é um futuro dourado, abençoado, bem-sucedido e muito próspero, tá bom, meus queridos? Esse conjunto de práticas que eu trago para vocês, juntamente com os mantras de poder, eles fazem parte de um olhar pioneiro, visionário que eu tenho dentro do campo do tarô. E a ideia é colocá-los como protagonistas da história das vossas vidas, da jornada, do caminho das vossas vidas. Você não sai da minha leitura apenas com a mensagem, você sai com elementos práticos, tá bom, meus queridos? Para que você possa manipular essas energias, usar essas energias para manifestar essa vida maravilhosa, essas energias lindas que estão aqui disponíveis para vocês, tá bom, meus queridos? Eu faço isso sempre com uma única intenção, de ajudar e contribuir positivamente. E tudo que eu entrego para vocês tem respaldo pela ciência, em saberes da ciência e também estudos de uma vida inteira. Vamos lá. Signo de Aquário, uma mensagem final com este deck que é muito, muito, muito profundo e sempre traz mensagens muito pontuais. É um deck extremamente assertivo. E caso você queira saber mais sobre o meu trabalho, queira conhecer mais o meu trabalho, é só você acessar o site. O site que está aqui abaixo, está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo para vocês e também está aqui na descrição deste vídeo. Lá você pode conhecer mais sobre a minha proposta de trabalho e também pode conhecer todo o material que eu estou utilizando aqui com vocês nesta leitura, tá bom? Então vamos lá. Signo de Aquário, uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E vem uma energia forte para eu tirar a mensagem do fundo. Olha, exatamente isso. Uau! Eu falei sobre a questão da... Nossa, gente, meu Deus. O que é isso para vocês? Essa questão da dualidade, ela vem se repetindo na leitura, né? Desde o momento que eu falei aqui das energias duais que habitam dentro e fora de nós. Aqui a energia do 20 na redução. O 2, aqui de novo, duas pessoas, que podem ser duas pessoas ou a gente com a gente mesmo, né? E aqui a energia do 2 de novo, olha isso, né? E aí quando a gente soma tudo, 2, 2, 2, vai dar o 6, que é o equilíbrio restaurado, perfeito. Essa carta diz assim, a tristeza em deixar ir. Olha só, então existe realmente aqui uma dependência, né? Existe um apego muito grande quando a gente acaba se descaracterizando, então meio que dói para fazer essa ruptura, tá? Então assim, perceba, estude a si mesma, estude a si mesmo, olhe para a sua vida, tá? E veja realmente se essa conexão ela é salutar, tá? E aqui mostra exatamente isso, né? A tristeza em deixar ir. O apego foi tão grande que para fazer essa ruptura mexe até com as emoções, tá? Mas aqui já mostra essa questão sendo restaurada, tá bom, meus queridos? Porque lembra do que eu falei da linguagem corporal, né? As pessoas aqui todas retinhas, então existe realmente o coração aberto. Então, no primeiro momento, quando a gente verifica, a gente fala assim, nossa, né? É difícil fazer isso, mas a partir do momento em que você já fez o corte, então é só seguir, tá? E são vocês realmente seguindo. E essa carta aqui linda, né, trazendo a energia do número 5, olha, exatamente essa frequência aqui, as cartas, elas se conectam, né? Então, o jardim, né, o jardineiro solitário, né, são aqueles momentos em que a gente se vê mesmo
sozinhos. Esse deck ele traz mensagens daqueles momentos em que parece que a gente está percorrendo uma jornada numa floresta, né, e a gente está ali, a gente se sente solitário, né, as cartas se conectam nas cores, veja o vermelho que eu passei para vocês, né, volta aqui novamente. Então muitas vezes nós vamos precisar deste ponto de se sentir solitário, né? Mas não quer dizer que o caminho vai ser totalmente solitário, ele não está sozinho, né? Existe toda a presença da natureza aqui ao seu redor, inclusive tem muitos pássaros na vossa leitura, estejam em contato com a natureza de alguma forma, isso também vai ajudar você. Perceba também o movimento dos pássaros ao seu redor, tá bom, meus queridos? Isso realmente pode estar sendo um grande sinal do divino, dizendo que você está no caminho certo, dizendo que você está no caminho dessa abertura, né, realmente para que você possa abraçar um futuro muito, muito, muito abençoado, né? São aqueles momentos de solitude que vão ajudar com que você se cuide, com que você se estude, né? São aqueles momentos em que você está olhando para o jardim da sua vida, para que assim o seu universo se expanda e todo esse novo crescimento venha para vocês, o resgate desse amor próprio, do orgulho, tá bom, meus queridos? Esse orgulho que dá aquela pitadinha, né? Para que a gente possa fluir com tanta determinação, tá bom, meus queridos? Que mensagem belíssima, que mensagem linda que eu pude entregar para vocês. Estou muito feliz de entregar essa mensagem para você do signo de Aquário e eu espero do fundo do meu coração, Aquário, que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, contribuindo positivamente e inspirando você de alguma forma. Aquário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Aquário, se você quer acessar um conteúdo exclusivo feito por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo e eu vejo você na nossa área de membros Equinócio Plus. Lembrando que todo o conteúdo exclusivo preparado por mim é apenas para membros Equinócio Plus. Eu vejo você lá. E agora vamos finalizar esta linda leitura realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026, essa grande corrente do bem maior que estamos realizando. E eu peço uma enorme gentileza, que você coloque aqui abaixo nos comentários um emoji de um pássaro, tá? Um emoji de um pássaro. Que você coloque aqui abaixo nos comentários, assim eu vou saber que eu tive o seu carinho, a sua presença, a sua companhia tão maravilhosa juntinho de mim até este momento. Combinado? Eu conto com você. Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.